Boa tarde, pessoal. Hoje é domingo, 22 de outubro, gravando esse vídeo às 13 horas. Vamos falar um pouco hoje sobre alguns setups do Allbrooks. A ideia do vídeo não é esmiuçar ou detalhar esses setups, é mais dar uma sugestão ou uma orientação, principalmente para quem está começando a estudar Allbrooks ou quem ainda não é consistente no mercado, quais seriam setups interessantes de você se especializar. Para quem não sabe, a gente tem um grupo de estudos de Allbrooks no Telegram. E quem não conhece a metodologia e quiser receber essa apostila, é só me chamar lá no Telegram. O link vai estar na descrição do vídeo. Então, se quiser estudar com a gente, me chama lá que eu passo as informações. Ou se quiser receber essa apostila também, é só me chamar lá no Telegram que eu envio para vocês. Eu separei alguns setups aqui que eu acho que seria interessante, principalmente para iniciante ou para quem ainda não é consistente, se especializar. Por quê? O Allbrooks fala muito em decisões binárias, que ele montou ele desenvolveu todo o price action dele, querendo tornar a decisão de entrada dele binária, ou seja, está em tendência ou não está, é um canal estreito ou não é, reduzir ao máximo as informações para que facilite a decisão dele. Então, quanto menor a quantidade de setups que você se especializar, vai diminuir a quantidade de decisões que você vai ter que ter para tomar uma decisão. Isso vai facilitar. O primeiro curso que eu fiz do Allbrooks, que a gente estuda lá no nosso grupo, foi esse aqui, os melhores trades. Então, no início, eu operava só 3 setups dele, que é a reversão majoritária de tendência, o MTR, rompimentos e o edge ou cunha, que ele explicava aqui nesse módulo, reversões em lateralidades. Então, eu operava só esses 3 setups. Com o tempo que eu fui estudando, me aprimorando mais, eu fui, digamos assim, abrindo o leque, operando outros setups. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar muito rapidamente sobre esses aqui, sobre esses 6 setups, que se você se especializar nele, eu não vou dizer que com certeza você vai ganhar dinheiro, porque no mercado não existe certeza, mas você vai estar muito próximo de se tornar consistente. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre esses aqui, e no próximo vídeo eu vou falar sobre esses aqui: rompimento do range de abertura, H1 e L1, H2 e L2, bandeira de baixo em forma de topo duplo, bandeira de alto em forma de fundo duplo e canal estreito. Mas como eu falei, como a ideia é reduzir a quantidade de informações para que você torne as suas decisões binárias, ou seja, sim ou não, está em tendência ou não está, é um rompimento ou não é, no início é o ideal que você se especialize nesses aqui. Ou até uma quantidade menor, você pode escolher 3 e se especializar. Mas se você estudar muito bem esses aqui, eu diria que é quase impossível que você não tenha de 1 a 3 operações por dia num gráfico de 5 minutos. Praticamente todo dia você vai ter essa oportunidade de fazer uma entrada baseada nesses setups. Então, eu tirei aqui algumas diretrizes que o Allbrooks fala nesse livro aqui, que é o terceiro livro da trilogia, Reversões. A disciplina é a característica mais importante de traders ganhadores. Operar é fácil de entender, mas difícil de fazer. Isso aqui é fantástico porque 99% das pessoas, se você olhar um gráfico no final do dia, você vai enxergar muito fácil as entradas, aquela história, no gráfico parado todo mundo é consistente. Mas se você operar com o mercado em andamento, todo mundo que já operou alguma vez sabe que não tem nada de fácil. Por isso a importância de você estudar, se aprimorar e no início focar em alguns setups, para você ter essa disciplina. A segunda característica mais importante dos grandes traders é a capacidade de não fazer nada por horas em alguns momentos. Ou seja, não adianta nada você se especializar nesses setups aqui e bateu 30 minutos, 40 minutos, você não fez nenhuma operação, você começar a ficar transtornado, começar a procurar entrada onde não tem e acabando tomando stop, daí começa a fazer maluquice, a fazer preço médio e aí vai até estourar a conta na corretora. Então, disciplina e a capacidade de não fazer nada por algumas horas, você tem que treinar. Isso é você que ninguém pode fazer isso por você. Você que vai ter que treinar essa parte.
Se você aperfeiçoar as habilidades de operar, você pode ganhar mais dinheiro que jamais imaginaria ser possível. Ou seja, eu acho que é um bom preço de se pagar, estudar a metodologia, criar disciplina, ter a capacidade de não fazer nada por muitas horas, que é muito provável que o retorno, vocês vão obter o retorno disso. E lembrando, mais importante que qualquer setup que eu vou passar aqui é o contexto. Não adianta vocês decorarem esse setup e sair operando que vai dar ruim. O que a gente estuda lá no nosso grupo, através do material do Albrooks, é identificar o contexto. Então, o contexto é sempre mais importante que o setup. Então, o primeiro setup que é o rompimento. O que a gente tem que saber? Que o stop é longo, então o risco vai ser grande. No caso do rompimento de baixa, a probabilidade de preços mais baixos é alta. É melhor vender para swing, mas scalp é aceitável. Lembrando que swing é toda operação que tem um retorno de 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1. Scalp é 1 para 1. E o ponto positivo de um rompimento é que a probabilidade de sair no lucro é de 60% ou mais. Ou seja, conforme eu falei, eu não vou entrar em detalhes aqui, eu estou só sugerindo alguns setups para você se especializar. Então, quem está no nosso grupo tem obrigação de assistir os vídeos do curso do Albrooks. Então, ele fala sobre rompimento nos vídeos 41A, B, C e D. Então, assistam esses vídeos que vocês vão ter uma boa ideia e vão se especializar em como operar rompimentos. Então, aqui a gente vinha de uma lateralidade. Essas duas barras fizeram um rompimento, barras grandes fechando próximo da mínima, com deslocamento. Então, aqui é uma excelente entrada. Você sabe que vai ter 60% de chance ou mais de ter lucro. Qual o problema? O stop vai estar aqui em cima, ou seja, o stop é grande, então você tem que você opera. Então, entrou aqui, o stop aqui em cima, o mínimo de um alvo que você espera é um movimento projetado desse stop aqui. Então, daqui até aqui, o alvo seria aqui embaixo, o movimento projetado, que foi o que aconteceu nesse caso aqui. Um outro setup muito bom para se especializar, que é a cunha. Então, tem no curso do Albrooks, está nos vídeos 24, A, B, C, D e E. São essas 1, 2, 3, 4, 5 aulas. E tem um vídeo que eu fiz que está no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição também. Então, cunha basicamente são 3 puxadas, ou 3 toques em uma linha de canal. Então, 1, 2, 3. Então, depois desses 3 toques, você procura idealmente uma barra de sinal. Até seria uma barra de sinal aqui, mas nesse caso seria muito arriscado, porque vinha de 2 fortes barras de baixa. Então você espera uma segunda entrada. Então aqui a gente teve uma H1, você vai esperar H2. Ó. Aqui rompeu essa máxima, então é H1. Corrigiu, rompeu essa aqui, então aqui seria uma H2. E se você observar também foi uma falha de fundo. Ó. Aqui a gente teve fundo e um fundo mais alto. Então essa H2 aqui seria uma entrada mais segura. Depois novamente, ó, uma puxada, 2 puxadas, 3 puxadas. E o que a gente teve aqui? Ó, também, eu não vou entrar em detalhes, mas também era uma bandeira de baixa em forma de topo duplo. Aqui um topo, outro topo aqui. Bandeira de baixa em forma de topo duplo, com uma cunha. Então uma possível entrada aqui. Depois, uma puxada, 2 puxadas, 3 puxadas. Outra cunha. Aqui, teoricamente, não seria uma boa entrada, porque a gente vinha, podemos chamar isso aqui de um canal estreito. Mas é aqui que começa a entrar o contexto. O que a gente teve aqui? Ó? Aqui a gente tinha um topo. Foi uma falha de rompimento desse topo, que era uma lateralidade ampla. Então, 80% dos rompimentos de uma lateralidade vão falhar. Então, a gente teve aqui, rompeu, uma reversão de 2 barras, excelente barra de sinal, fechando na mínima, e uma cunha. Uma boa entrada aqui também. Setup da primeira barra. Se houver um gap de abertura e a primeira barra for uma forte barra de tendência, sombra pequena e uma barra de bom tamanho, operar seu rompimento em qualquer direção é uma boa operação. Se você entrar e seu stop de proteção for atingido na próxima barra, reverta o trade para um swing, porque o mercado normalmente se moverá mais do que o número de ticks que você perdeu na primeira entrada.
e sempre há a possibilidade de que possa evoluir para um dia de tendência desde a abertura. Quem quiser se aprimorar mais no setup da primeira barra, tem um vídeo que eu postei no YouTube, e no livro Barra a Barra, na página 334, ele fala sobre esse setup. Basicamente, como que funciona? A gente precisa de um dia que a abertura ocorra um gap, foi o que aconteceu aqui, a gente teve um grande gap de alta, e a primeira barra foi uma forte barra de baixa, fechando próximo na mínima, com pouca ou sem nenhuma sombra, é o ideal, nesse caso aqui a gente teve pouca sombra. Então você rompeu um tique abaixo é uma venda, buscando o alvo de no mínimo uma vez, ó, que foi o que aconteceu aqui, ó. O stop aqui em cima, entrou aqui com o alvo aqui embaixo, foi exatamente o que aconteceu nesse dia. Lá no nosso grupo, eu posto algumas entradas quase que diariamente, e a gente teve o setup da primeira barra no dólar no dia 18 e no dia 19. Eu postei essas duas entradas, as duas foram para o alvo. Nesses 2 dias eu postei lá no nosso grupo. MTR, ou reversão majoritária de tendência. Eu postei um vídeo no YouTube também sobre MTR, e no curso do Brooks vai estar nos vídeos 22A, B, C e D. Ou seja, são 4 vídeos sobre esse assunto. Basicamente, o que a gente precisa para operar uma reversão majoritária de tendência? Uma quebra da linha de tendência. A gente vinha uma tendência de alta aqui, houve o rompimento dessa linha de tendência, houve a quebra dessa linha de tendência. Um teste do extremo, ou seja, quando rompe aqui, a gente espera que aconteça um teste desse extremo aqui, desse topo, e uma barra de sinal para a gente efetuar a venda. Então, a gente tinha uma quebra da linha de tendência aqui, o teste do extremo, nesse caso aqui pode ser, esse caso foi um topo com a máxima mais baixa, mas poderia ser um topo duplo exato ou até uma máxima mais alta. E depois a gente espera uma barra de sinal, que foi o que aconteceu aqui. Aqui a gente até teve uma barra de sinal, mas não rompeu. Então você, ou se não fosse uma barra de sinal, você poderia esperar uma L2. Então aqui uma L1, H1, L2, uma excelente barra de sinal para vender. O que a gente tem que se atentar em uma reversão majoritária de tendência? É uma operação contra a tendência. Então 60% das vezes a gente vai ter pequenos ganhos ou pequenas perdas, que elas vão se anular. E 40% das vezes a gente vai ter ganhos de 2, 3, 4, 5, até 10 vezes o risco. Que foi o que aconteceu aqui, ó. Digamos que a gente botou o stop aqui, a gente teve 5 vezes o risco. Por isso que o Albrook classifica a MTR como o melhor setup para a gente ser operado, na opinião dele, é a MTR. Microcanal. Quem quiser se aprofundar no primeiro livro da trilogia, Operando Price Action Tendências, na página 279, se não me engano, é o capítulo 16. Fala exclusivamente sobre microcanais. Basicamente é uma sequência de 3 a 10 barras, onde é possível traçar uma microlinha diagonal que toque todas ou quase todas as barras. É um breakout, ou é um rompimento em um time frame maior. Ou outra forma é quando a gente localizar uma sequência de 3 a 10 barras, onde todas as barras façam consecutivamente mínimas e máximas mais altas, no caso de um microcanal de alta, ou mínimas e máximas mais baixas, em caso de um microcanal de baixa. Então a gente vai localizar o microcanal e aguardar uma correção, que pode ser uma barra contrária, um doji, ou vir abaixo da mínima, em caso de um microcanal de alta, ou acima da máxima, no caso de um microcanal de baixa, da barra anterior. No microcanal de alta, entrar com ordem stop para comprar acima de qualquer barra após iniciar a correção, especialmente se for de alta, uma barra de alta com um bom corpo e fechar na máxima. No microcanal de baixa, a gente vai entrar com uma ordem stop para vender abaixo de qualquer barra após iniciar a correção, especialmente se for uma barra de baixa com um bom corpo e fechar na mínima. Aqui eu separei alguns exemplos do dólar, tá? Então a gente teve um microcanal de alta, a gente consegue traçar essa linha aqui,
tocando em todas ou em quase todas as barras, ou a outra forma, então, mínima, mínima mais alta, mínima mais alta, mínima mais alta, máxima, 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 todas as máximas mais altas. Houve a correção. Então tu espera uma boa barra de sinal, que foi aqui, ó. Foi um inside bar, fechando próximo da máxima. Compra no rompimento dessa barra aqui. O mesmo caso para um micro canal de baixo, ó. Mínima, mínima mais baixa, mais baixa, mais baixa. Máxima, máxima mais baixa, mais baixa, mais baixa. Houve a correção. Ó, novamente, um inside bar, fechando na mínima. Romper um tique abaixo aqui é venda. Gap de média. Gap de média, o Albrooks fala no barra na página 120. Pra você se aprofundar mais. Basicamente, como que funciona? A gente tem aproximadamente 20 barras de um lado da média sem tocar a média. Esse exemplo aqui é do dólar, tá? Então, aproximadamente 20 barras de um lado sem tocar a média. Significa que a gente está numa forte tendência. Quando romper a média, a gente vai esperar uma H1. Ou seja, quando romper a média e formar um gap, a gente espera uma H1. O que é o gap? A mínima dessa barra aqui tem um espaço com a média. Então, esse aqui é um gap, ó. A mínima, aliás, a máxima dessa barra aqui tem um espaço com a média. Então, aqui é um gap. Novamente, aqui, outro gap, ó, tem um espaço. Então, quando romper essa barra aqui, formou um H1. Então, a gente vai comprar aqui, esperando que vá testar o extremo anterior, que é esse topo aqui, ó. Então, você comprou aqui, o stop está aqui embaixo, bem curtinho. Deu duas ou três vezes o seu risco, essa operação aqui. O que a gente tem que prestar atenção no gap de média? Quando se forma um gap de média, é um caminho que está se formando para a gente ter uma MTR. Eu já falei sobre a MTR, mas então, quando você vê um gap de média, fique atento que provavelmente pode estar se formando uma MTR. Então, esse gráfico aqui é o mesmo que eu falei do gap de média, tá? Então, o que a gente tem? Ó? A gente tem a quebra da linha de tendência, a gente tem o teste do extremo aqui, e a gente vai aguardar a barra de sinal. Aqui a gente até teve uma barra de sinal, ó, que era um inside bar, mas houve uma sequência de alta muito forte, então o ideal era aguardar uma segunda entrada, por exemplo, uma L2. Então aqui a gente teve L1, H1 e aqui L2. Ó. Então você entra no rompimento dessa barra aqui. Então formou a MTR. O que acontece na MTR? 60% das vezes pequenos ganhos ou pequenas perdas que vão se anular. Mas 40% das vezes você vai ter um lucro de 2, 3, 4, 5 vezes o seu risco. E foi o que aconteceu aqui. Se você entrou aqui embaixo com stop aqui em cima, olha até onde o mercado foi. Conseguiu pegar 2, 3, 4, 5 vezes o seu risco. Por isso que é classificada como uma das melhores, se não a melhor operação pelo Albrooks. Então, pessoal, hoje basicamente eu só mostrei quais seriam uma ideia dos principais setups para você se estudar e se aprimorar. Então, agora o que vocês têm que fazer? Estudar os vídeos e os textos que eu indiquei nesses setups e depois fazer o backtest. Eu opero o dólar, mas você faz o backtest no ativo que você opera, no dólar, no índice, Forex. Agora o trabalho de casa, digamos assim, de vocês é estudar os textos e os vídeos e fazer backtest. Tá joia, pessoal? Então, se ficou alguma dúvida, só deixar aí nos comentários do YouTube ou me chamar lá no Telegram. Quem quiser estudar conosco é só me chamar no Telegram. E quem quiser receber a apostila também, só me chamar lá. Quem puder se inscrever no canal e curtir o vídeo, ajuda bastante. Valeu!